com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos tudo na nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Nos dê coragem, Pai, para viver o teu propósito, para te obedecer e para seguir firme na nossa caminhada com o Senhor. Desfaça, Pai, toda a maldade, toda a inveja, desfaça toda a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que vem para resistir, tudo aquilo que vem, Senhor, para impedir um crescimento, um avanço, tudo aquilo, Pai, que está muitas vezes infiltrado, tudo aquilo que o inimigo mandou para o caminho dessa pessoa, para essa família, para dentro dessa empresa. Nós oramos agora no nome de Jesus, para que nenhum mal prospere nessa vida. Declaramos que a bênção do Senhor Jesus está sobre essa pessoa. Seus olhos estão abertos e ela verá tudo. Ela verá tudo. Ela verá tudo que está ao seu redor. Ela verá aquilo que é bom e aquilo que não é bom. No nome de Jesus, o Senhor não deixará nenhum dos teus filhos, Pai, ser enganado nas trevas. E eu peço, Senhor, o teu favor, eu peço a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, derrama da tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que venha tempos de grande avanço, venha tempos de crescimento, de prosperidade e de salvação também dentro dessa casa, que todos dentro deste lar tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, e nós te pedimos que a tua bondade se estenda sobre nós. Colocamos a nossa vida diante de ti e te pedimos, guia a nossa vida, nossos passos, para a honra e glória do teu nome. Jesus, nós te exaltamos no dia de hoje. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Mestre. Tu és o Mestre que nos guia. Sim, Jesus, em ti confiamos, em ti esperamos. Cobre a nossa família com o teu precioso sangue e nos conduza, Pai, aos teus planos perfeitos, plenos e de abundância. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Eu quero compartilhar uma palavra contigo e depois eu quero orar mais uma vez por você, para que esse dia seja um dia de portas abertas, um dia conduzido pelo Senhor, um dia dirigido pelo Espírito Santo. E eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus, que é o testemunho da Keila, e ela escreveu assim: há mais de 10 anos eu sofria com enxaqueca, dores diárias insuportáveis. Os remédios já não faziam mais efeito, eu ia a médicos, fazia exames, mas nada resolvia. Orava, chorava e pedia a Deus por alívio. Foi então que no início deste ano, o Senhor lançou um propósito e na hora senti no coração que eu também precisava participar. Não foi fácil, mas permaneci firme. Olha só, desde ontem Deus está falando conosco sobre isso. Permaneci firme. Escreve aqui nos comentários, tem que permanecer firme para ver milagres. Escreve aí, tem que permanecer firme para ver milagres. Todos os dias eu orava: Senhor, cura essa dor e abre uma porta de emprego para minha filha. E o milagre aconteceu. Para a glória de Jesus eu fui curada, nunca mais tive enxaqueca e minha filha conseguiu o emprego que tanto precisava. Hoje eu só tenho gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas orações. Deus ainda faz milagres. Eu sou prova disso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Glória a Deus. Que bênção, Keila. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero falar sobre a importância de você estar nos lugares de bênção. Eu digo frequentemente que a bênção tem endereço. Se nós queremos que um pacote, um pedido que a gente pediu pela internet venha, nós temos que colocar o endereço da nossa casa. Tem que colocar o endereço certo, o CEP,
o número da casa, do apartamento, tem que colocar o número certo, senão não chega até nós. Você pode ter pago, você pode aguardar, mas se você não colocou o endereço certo, o pacote não chega até você. Entenda uma coisa, tem lugares que Deus quer nos abençoar. A Bíblia nos diz em Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe por que dessa palavra? Jesus, ele iria ascender aos céus, ele ressuscitou, mas ele deu uma instrução para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eu quero que você entenda que Jesus, ele falou de um lugar, ele falou de uma cidade. Há lugares específicos aonde Deus projetou que você seja abençoado. Lugares onde Ele tem favor, oportunidade e provisão esperando por você. Então, às vezes, a gente não entende algo. Às vezes, Deus lhe troca de emprego, Deus lhe troca de igreja, Deus lhe troca de cidade, Deus lhe troca de país e você não entende nada de nada. Porque o anterior era bom, o anterior era perfeito para você. No entanto, nós aprendemos com a palavra que o nosso Deus é o Deus que nos guia, é o Deus que nos dirige. E nós temos que ter esse discernimento espiritual de quando Deus ele diz para você: fica aqui, vai para lá, sai daí da onde você está. Isso aconteceu com Elias quando estava no ribeiro de Querite. Ele só saiu do ribeiro quando o ribeiro secou. Daí então o Senhor disse: vá até Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher que te sustente. Olha só, era só ele ir, porque Deus já tinha preparado tudo para alguém sustentar ele. Então nós temos que acreditar numa coisa, nas preparações divinas para algo bem maior do que nós imaginamos. Nas preparações divinas. Deus trabalha com a obediência. Deus trabalha com a rendição. E eu sei, tem que ter muita coragem para seguir as movimentações de Deus. Eu sou um testemunho vivo disso. Eu tenho seguido as direções que Deus tem me dado. Vou ter que, reorganizar muito a minha vida, mas tudo certo, porque eu aprendi a obedecer. Eu aprendi a entender o que Deus está querendo fazer. E tem coisas que você não vai saber na hora, você não vai saber o porquê, mas lá na frente, Deus vai mostrar para você. Deus, ele vê o que nós não vemos. Deus, ele consegue ver as coisas completamente patentes e nus. Ou seja, Deus vê por trás da cara amassada. Deus vê por trás da cara do invejoso. Deus vê por trás daquele que é mentiroso, daquele que é falso, daquele que está se escondendo de Deus. Deus vê. Quando Adão e Eva pecaram, olha que tremendo isso. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias à tardinha para falar com Adão, para ter comunhão com o homem, para ministrar ao coração do homem. E a Bíblia nos diz que o Senhor perguntou: Adão, onde tu estás? Por que tu estás te escondendo? O homem estava se escondendo de Deus e Deus sabia que ele estava se escondendo. Então Deus sabe quando a gente está correndo de algo. Deus sabe quando a gente está fugindo de uma direção de Deus. Deus sabe quando a gente não quer aceitar algo que Deus ele está colocando para nós. Quando o Senhor enviou livramento à casa de Ló por meio da intercessão de Abraão, a Bíblia diz que o Senhor tirou Ló, tirou as filhas de Ló e tirou a mulher de Ló de Sodoma e Gomorra. E enquanto elas iam saindo, a mulher não conseguiu deixar para trás aquilo que ela tinha em Sodoma e Gomorra. Ela estava olhando para trás, todo momento olhando para trás.
E a Bíblia diz que ela se converteu numa estátua de sal. Entenda uma coisa, quando Deus lhe dá uma direção, você tem que seguir. Você não pode ficar olhando para trás, você não pode ficar apegado às coisas, você não pode ficar apegado ao que você tem, ao que você construiu, ao que você está realizando. Você tem que seguir uma direção de Deus. Seu destino, preste atenção nisso, seu destino está conectado a certas pessoas e a certos lugares. Então, ainda que você não queira amar as pessoas, você tem que amá-las, porque elas fazem parte do seu destino. Eu acredito que pessoas carregam chaves do nosso destino. Assim como eu acredito que tem lugares que têm a chave do nosso propósito. Eu acredito. Tem coisas que estão escondidas para nós aqui nessa terra, nos lugares mais improváveis que nós imaginamos. E quando você está de coração aberto para o Senhor, e aqui eu quero que você aprenda isso, talvez esse seja um dos maiores ensinos dessa oração de hoje. Quando nós estamos de coração aberto para o Senhor pode usar pessoas para falar conosco. E pode usar circunstâncias também para falar conosco. Então você tem que ter discernimento espiritual. Você tem que ter discernimento espiritual. Grave essa palavra. Você precisa ter discernimento espiritual. É necessário você ter o discernimento espiritual para você compreender o que Deus quer falar com você. Você tem que ser sensível ao que você está sentindo por dentro. E quando eu digo sentindo por dentro, não é o que a tua mente está falando, porque a tua mente, ela quer sempre levar você para lugares bons, para lugares confortáveis, mas o seu espírito quer levar você para os lugares certos. Então, é confortável pela mente eu ir por aqui, mas o meu espírito, que está sendo direcionado pelo Senhor, está dizendo para mim ir para lá. Esses dias um empresário, ele falou para mim algo muito interessante. Ele disse que ele estava no meio de um grande negócio, e havia uma grande oportunidade dele ganhar muito dinheiro. E alguns minutos antes de fechar o negócio, de bater o martelo, ele sentiu que aquilo não era para ele. E ele lembrou dos ensinamentos que eu dou quando o Espírito Santo fala. E ele pensou assim, será que Deus está falando comigo? Então ele tomou uma decisão. A minha mente diz que isso é uma oportunidade, mas o meu espírito está dizendo que isso não vai ser bom para mim. Então eu não estou me sentindo bem, eu não vou ir e não vou fazer esse negócio. Olha o que aconteceu. Ele ligou e disse, eu não vou dar continuidade ao negócio. Obrigado. Não, mas veja, é uma oportunidade, você nunca conseguiria comprar isso e agora você tem a oportunidade. Não quero mais. Alguns dias depois, foi descoberto uma fraude e Deus o guardou de perder muito dinheiro. Então, eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, que ouvir o Espírito Santo sempre é melhor do que seguir a sua mente. Nem sempre a sua mente, ela vai estar, na direção certa. Ela pode estar na direção totalmente errada. É por isso que nós precisamos de uma mentalidade do Espírito, porque a mentalidade do Espírito vai nos fazer olhar para dentro dos segredos e das grandezas de Deus. O que está no plano de Deus? O melhor lugar do mundo não é o lugar mais rico, não é o lugar que tem vasos de ouro. O melhor lugar do mundo não é o lugar onde tem mesas fartas, não é o lugar onde tem vários Ferraris, Lamborghinis e o melhor aqui dessa terra. O melhor lugar do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está protegido, você tem provisão, você
tem a direção certa, você tem um norte para poder caminhar. Por isso, Deus fecha portas e nos leva para andar com Ele. E você não entende. Parece um revés. A verdade é que Deus está te alinhando para algo maior. Eu vou repetir. Parece um revés isso que aconteceu com você. Essas mudanças todas. Mas é Deus te alinhando para algo maior. Deus trabalha com prevenção. Deus trabalha com prevenção. Ele tem planos de prevenção e quando alguém anda com Ele, conhece seus planos de prevenção. Os homens caem, Davi caiu porque não conheceu o plano de prevenção de Deus. Mas Deus faz certas mudanças na nossa vida, nos tira de certas mesas, nos tira de certos lugares, nos tira de certos ambientes para guardar a nossa alma, para guardar o nosso coração e para nos livrar de coisas que nós não vemos, coisas que não sentimos, coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Escreve aqui nos comentários, Deus vê o que você nunca vai ver. Deus vê o que você nunca vai ver. Deus vê. E quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ontem até mesmo a minha esposa estava ministrando sobre isso, eu achei interessante a ministração dela, porque é algo que eu acredito também, o Espírito Santo nos dá informações privilegiadas. Eu vou repetir, o Espírito Santo nos dá informações privilegiadas. Quando você anda num caminhar com Deus, e você tem uma vida com Deus, você tem informações privilegiadas. Você consegue se antecipar a ataques do inimigo. Você consegue se antecipar diante das adversidades aqui dessa terra. Por isso, eu quero dizer a você, escolha Deus. Escolha a vontade de Deus, não a sua. A sua está cheia de defeitos, a minha está cheia de defeitos, mas a vontade do Senhor é perfeita. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, ela tem um problema aqui nesse dedo, no dedão da mão, e uma dor que cruza até aqui, é uma dor terrível. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre você agora. Amém? Eu quero declarar saúde, seja curado de toda a dor que você tem aí na sua mão, no seu dedão. Eu também quero liberar uma palavra, tem um topógrafo que está aqui conosco hoje, está aqui nessa live. Não sei quem você é, meu amigo, mas Deus vai te abençoar e Deus tem um lugar de grande provisão para a tua vida. Ele está falando com você, em nome de Jesus Cristo. E eu tive uma visão de Deus e eu vi a palavra Monique. Eu vi como se fosse um letreiro grande, Deus me mostrando, Monique. Deus está visitando uma Monique que está aqui, ou uma família que tem uma Monique, e o Senhor está dizendo que grandes respostas virão nos próximos dias sobre essa decisão que você tomou, que você vai tomar. Receba essa palavra como uma palavra de Deus. Deus vai tornar tudo claro para vocês e vocês vão contemplar as promessas de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho também 2 recados aqui muito importantes. O primeiro recado é que domingo eu estarei na igreja em Alphaville ministrando, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então esse domingo, sábado eu já volto para São Paulo e se Deus quiser, domingo às 9 da manhã eu ministro na igreja em São Paulo. O segundo anúncio é que nós vamos ter um grande evento de batalha espiritual, com grandes nomes de batalha espiritual do Brasil e das nações. Vai estar conosco dia 19 e 20 agora de maio, um grande evento de batalha espiritual. E você pode se tornar nosso aluno na Academia Kingdom e participar. Inclusive hoje à noite tem aula de intercessão dentro da Academia Kingdom Global, hoje à noite, certo? Às 20 horas. Você vai receber uma instrução, uma palavra profética tremenda que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa, tá bom? E se você quer ser nosso aluno, vai no meu site www.vinicius7.com.br e ali você pode se tornar nosso aluno. Ou vem na descrição do vídeo aqui e você também pode se tornar nosso aluno.
tá bom? E eu quero também agradecer a todos os nossos parceiros da televisão. Nós temos hoje o programa na televisão, na TV Bandeirantes, domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado na Rede TV. Eu agradeço as orações, a ajuda de todos. E você que quer ser nosso parceiro na televisão e nos ajudar, é uma nobre missão, certo? A igreja não custeia o programa na televisão, tudo é custeado por nós e pelos nossos parceiros. E temos entendido que essa é uma nobre missão. Se você quer nos ajudar ou orar por esse projeto, vá no meu site, entre em contato com a minha equipe e se torne nosso parceiro. E que Deus te abençoe. Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: quero pedir para você uma gentileza. Compartilhe agora essa oração com 7 pessoas, certo? Porque eu vou orar para Deus mostrar as coisas para você, para Deus lhe dar a direção certa. Você quer receber essa oração? Então semeia primeiro. Pega o link da oração e manda para 7 amigos. Manda para 7 pessoas. Compartilhe essa oração. Amém? Compartilhe essa oração. Manda aí para alguém. Em nome de Jesus. Quero também pedir que você deixe a sua curtida aqui no vídeo. Isso é importante para que o YouTube entregue para mais pessoas. Então deixa aí o teu like. Compartilha com 7 pessoas. Se você tem redes sociais, pega o link, compartilha nas suas redes sociais, no nome de Jesus. Amém? Deus vai te abençoar por isso. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Você permite que eu ore por você agora? Eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, coloca aqui a tua necessidade, coloca aqui o teu clamor, em nome de Jesus. Eu quero também liberar uma palavra profética sobre a vida de um homem que está me ouvindo, e esse homem, ele tem uma característica, ele trabalha numa empresa de gás, eu não sei se ele é dono ou se ele trabalha para um caminhão de gás, e Deus está te visitando nessa hora, porque você tem muita dor no seu joelho direito. Jesus Cristo está te curando, tirando essa dor. Ele tem um grande propósito na tua vida. Amém? Ele tem um grande propósito na tua vida. Há uma pessoa também que está aí me ouvindo, ela está com um problema sério na tireoide e eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for, que está com um problema sério na tireoide, seja curada. Receba o milagre de Deus agora. Seja tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai santo e justo, eu sinto o teu poder aqui, eu sinto a tua presença aqui nesse lugar e eu quero liberar uma palavra profética, Senhor, que no lugar certo haverá a provisão, haverá o sobrenatural, haverá as portas abertas e os milagres de Deus, os livramentos, os anjos de Deus servindo. Por isso, Pai, guia cada um dos teus filhos na direção certa, no caminho certo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor capacite essa casa, para que o Senhor capacite essa família. Toca com o teu poder, Pai, nessa casa, toca com o teu poder nessa família, que entre a prosperidade nesse lar, que entre a bênção do Senhor,
que acrescenta e não traz dores. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que a comunhão nessa família seja restaurada, as brigas se dissipem, as confusões sejam quebradas. Também oro, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria a cada uma das pessoas que está aqui nessa oração para tomar decisões, sabedoria para caminhar no teu propósito, na direção do Senhor. Livra essa pessoa, Pai, de todo o laço do passarinheiro e revela teus planos de prevenção, Pai, para essa pessoa. Guarda o coração dela, guarda a família dela de todo o mal que existe aqui nesse mundo e traga, Senhor, tempos de refrigério, tempos de abundância, tempos de grande crescimento, de grande avanço, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que todo laço do inimigo seja cortado. Eu oro para que a tua bênção repouse sobre essa pessoa e que ela avance no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Senhor. Dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Nós oramos o nome bendito de Jesus Cristo para que caia por terra agora todo o mal e colocamos aos pés de Jesus nossas necessidades. Eu apresento cada pedido de oração que foi colocado aqui e eu peço um milagre divino. Eu peço uma intervenção sobrenatural, aonde há doença, que renda-se agora a Jesus Cristo e que haja cura. Aonde existe dor, aonde existe tristeza, aonde existe depressão, aonde existe síndrome do pânico, aonde existe pavor, aonde existe ansiedade, renda-se a Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Jesus. Toque-os com o teu favor, Jesus. Agora, toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, com o teu poder. E que venha tempos de grande crescimento para essa casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Tira as dores do corpo, Pai. Essa mulher que sente dores no corpo, por todo o corpo, que ela seja curada agora e que haja vitória de Deus entrando na vida dela, no casamento, na família. Eu oro, Senhor, para que tudo que estiver parado comece a movimentar no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas temos a nossa oração. Que Deus te abençoe. Aluno da Academia Kingdom, hoje 20 horas, não esqueça, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida. Que Jesus Cristo toque nos teus filhos, que Jesus Cristo toque no teu casamento, que Jesus Cristo abençoe o teu caminho, que Ele abra portas de favor, um favor incomum venha sobre a tua vida, que o Senhor mande provisão, que o Senhor traga para a sua vida respostas de oração, que caia por terra toda ação contrária, toda maldade, que toda obra do acusador contra a tua vida não prospere, que toda língua mentirosa seja envergonhada. Oramos o nome de Jesus para que a justiça divina toque na tua vida, a justiça divina toque na tua casa, que o Senhor trabalhe levantando as pessoas certas no seu caminho, no seu propósito, no nome de Jesus. Dá-nos da tua sabedoria, Pai. Consagramos esse belo e abençoado dia a Ti e pedimos a condução do Teu Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o sustento do Espírito Santo na nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos no 10º dia do nosso propósito, dos 21 dias, crendo na transformação. Eu creio em oração. Você não tem ideia como eu creio. Deus é Deus de milagres. E se você está aqui, espere, porque Deus manifestará na sua vida. E eu não estou falando, talvez isso aconteça. Não, vai acontecer.
porque a Bíblia diz, a nossa fé está na palavra. A nossa fé está na palavra. Ontem eu convidei um grande amigo, eu já tenho uma amizade com ele há mais de 10 anos. Ele é um apóstolo, é um pastor, é também um empresário extremamente bem-sucedido, uma família muito bem-sucedida no sul do Brasil. E quando ele chegou aqui para participar do meu evento, ele disse, uau, o que Deus fez na sua vida? Aí ele disse assim, eu me lembro quando você tomou a decisão de seguir a direção que Deus lhe deu. E ele disse, na época eu achei uma loucura, mas agora, vendo tudo que Deus tem feito na sua vida, eu digo, bendita palavra. Sim, bendita palavra. É muito poderoso quando você ouve a voz de Deus, quando você consegue reconhecer a direção do Senhor para a sua vida. Você não tem ideia. As pessoas pensam que uma revelação de Deus, uma palavra profética, uma direção que Deus dá, é qualquer coisa. Não, não é. Uma palavra profética, ela carrega um poder tão gigante dentro dela, que isso vai te espantar. É por isso que nós temos que buscar as direções do Espírito Santo. Uma das maiores bênçãos que nós temos não é o carro que está na garagem ou os projetos que estão se realizando ou os sonhos que serão alcançados. Você sabe qual que é uma das maiores bênçãos que temos em comum se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Que aqui dentro reside o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você olha para Ele, quando você ouve a Ele, a tua vida, com certeza, transformará. Você crê? Escreve aqui nos comentários, obrigado Espírito Santo. Vamos começar esse dia adorando o Espírito Santo. Vamos dizer obrigado Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo na minha vida, seja bem-vindo Espírito Santo aqui na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Glória a Deus, Espírito de poder, o Paracletos. Eu quero começar com um testemunho para glorificar a Deus, da Josimara. E ela escreveu assim, há 3 anos e meio, acompanho o Senhor nas orações, das 6 e das 18. E estou com o coração cheio de gratidão a Deus, que operou na minha vida através das suas orações. Eu sofria há 7 anos com sangramentos, pois estava com adenomiose no útero, perdia muito sangue e tive uma anemia muito forte. Numa manhã eu estava ouvindo a oração, quando o Senhor profetizou que Jesus Cristo estava curando uma pessoa ao vivo e que Ele estava tocando no sangue dessa pessoa. Eu disse, Jesus, eu tomo posse do milagre, da cura e da libertação dessa enfermidade. Senti algo muito forte. Jesus Cristo me curou. Já repeti meus exames 3 vezes. Ô irmã, 3 vezes. E as médicas dizem que não tenho mais anemia. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Meu Deus! 7 anos com sangramento. E por isso que ela tinha uma anemia tão profunda. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Tenho certeza que dá para dar um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Deus é fiel. Jesus cura, gente. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. E se você crê, compartilhe essa oração com outras pessoas. Manda aí para os teus amigos já. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, manda para o máximo de pessoas que você puder. Seja
uma bênção na vida de alguém. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Existem algumas coisas que trazem o favor de Deus para a nossa vida. E uma delas é o arrependimento. O arrependimento atrai o favor. Em Lucas capítulo 15, verso 17 ao 20, diz assim: E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, que visão maravilhosa, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o filho pródigo se arrependeu, ele entendeu que a decisão dele foi uma decisão totalmente fora do destino e do propósito de Deus. Quando ele se arrependeu de ter deixado a casa do pai, quando ele pensou no pai, quando houve um arrependimento dentro dele, o favor de Deus começou a mudar a sua realidade. E o favor de Deus trouxe uma mudança não só de direção, mas trouxe uma mudança de vida também. Imagina, um menino que tinha sido criado com o bom e com o melhor aqui dessa terra. Tinha tudo na casa do pai. Aí por rebeldia, por tolice, foi insensato, faltou sabedoria, estava lá comendo com os porcos, vivendo uma vida de escravo, sendo que o pai dele era bem-sucedido. Só que o orgulho, aquilo de não reconhecer que errou, estava mantendo ele nessa situação difícil, nesse desastre de decisão. Mas quando houve arrependimento, o favor de Deus veio sobre a vida dele. E essa parábola, ela é um ensino de Deus para mim e para você, que quando há arrependimento e nos voltamos para Deus: Senhor, eu estava afastado de Ti, mas agora eu vou voltar. Senhor, eu tenho andado no pecado, mas eu não quero mais andar no pecado. Senhor, eu tenho errado, mas aonde eu estou errando, eu não tenho favor, eu quero voltar. Quando há arrependimento genuíno, quando você reconhece o erro, quando você muda de direção e você se alinha à vontade de Deus, as coisas já começam a mudar. Experimenta se voltar para Deus. Nós somos rebeldes por natureza. E se não houver um arrependimento, essa rebeldia vai tentar governar a nossa vida. A gente tenta viver sem Deus. A gente tenta viver fora do propósito de Deus. Mas chega uma hora que o Espírito Santo convence que não é caminho para a gente esse. E que melhor é estar na presença de Deus. Quando há arrependimento, você volta. Não com razões, se justificando, porque isso não é arrependimento. Quando você ouvir ou ver alguém dizendo: eu fiz isso por causa daquele outro. Eu me afastei porque eu vi um escândalo ali na igreja. Ou o pastor me falou tal coisa, o irmão lá me roubou, seja lá o que for. Ei, não houve arrependimento. Quando há arrependimento, você só volta e fica em silêncio: Senhor, eu estou aqui quebrado, mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida, eu errei, eu me afastei, o único culpado sou eu estou aqui. Foi o que o filho pródigo fez, e ao fazer isso, voltar
à casa do Pai trouxe uma restauração para a vida dele. A restauração que nós buscamos, as bênçãos que você busca, está no arrependimento. Um arrependimento no coração. É você reconhecer: o culpado fui eu me afastei. Eu não soube lidar com as adversidades que apareceram. Eu peguei as minhas bênçãos e fui para o mundo, voltei para a balada, mas eu não quero mais isso. Eu quero Jesus, eu quero voltar. O arrependimento é quando você reconhece, sabe, que você saiu de um lugar que você não deveria ter saído. Senhor, me perdoa, mas eu quero voltar. Eu ando distante de Ti, mas eu quero voltar. Quando você decidir voltar, você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. E esse favor de Deus vai mudar as coisas. Vai mudar. Aquilo que não está encaixando vai começar a encaixar. A porta que não se abriu vai se abrir. Só que essas coisas são tão periféricas, são tão pequenas. Você diz: como assim pequena? É claro, o maior é o Espírito Santo na sua vida. Essa é a maior bênção. A maior bênção é o Espírito Santo na sua vida. A maior bênção é a comunhão com Deus. A maior bênção é ter o favor dele sobre você. Sabe, eu me alegro muito com todas as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu só tenho gratidão ao Senhor. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, rico em todas as suas promessas. Sabe, eu começo a pensar em tudo que Deus faz, já me dá vontade de chorar. Meu coração é tão grato, é tão agradecido ao Senhor. Mas eu sei que por mais que Ele tenha mimado a mim, a minha esposa, a meus filhos e ao meu ministério, isso não é nada comparado à presença do Senhor, o favor do Senhor na minha vida. Sabe, eu caminho com o favor do Senhor. Eu tenho a mão dele me protegendo. É mentira do diabo que estamos sozinhos. Você não fica um dia sozinho aqui nessa terra, se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você nunca fica sozinho. Se você tem o Espírito Santo, você está tão guardado, tão respaldado, tão abençoado, que as circunstâncias acabam se dobrando diante da presença que está na sua vida. Você está tão, alinhado com Deus, que Deus está colocando as coisas no seu caminho até sem você pedir. Tem coisas que aparecem no meu caminho, andando com o Espírito Santo, que eu olho assim e eu digo: puxa, mas eu não pedi isso. Eu não estava esperando por isso. Aí Deus coloca aquilo, eu digo: Senhor, por que o Senhor trouxe isso para mim? E o Senhor sempre me responde a mesma coisa. É porque você anda no favor. Quando você anda no favor de Deus, Deus vai colocando tantas coisas no seu caminho, Ele vai adicionando coisas no seu caminho, Ele vai, movendo tantas coisas no seu caminho. É por isso que mais do que 1000 bênçãos é você ter o favor, que é estar em comunhão com Deus. A comunhão com Deus, a vida que nós mantemos em comunhão com o Espírito Santo, é uma vida poderosa. E quando você vai num caminho errado, como você tem o favor, o Espírito Santo está na sua vida, Ele fala com você. E Ele diz: filho, não é esse o caminho, filho. Sai daí. Deus vai tirando as coisas do teu coração, porque você está andando no favor. Ele vai lhe mostrando aonde você tem que pisar, aonde você tem que permanecer. Ele vai lhe mostrando, no que você tem que confiar. Ele vai lhe mostrando como as coisas têm que ser. E Ele vai abençoando a sua vida, que quando você vê, você, teve tantos resultados, e não foi por esforço.
Eu não sei o que é, particularmente eu acho que eu reflito tanto a bênção, o favor de Deus, que as pessoas olham para mim, aqueles que me conheciam no passado, e eles dizem, como isso? E eu só digo, é favor. Não, mas tem que ter um segredo, tem que ter uma fórmula, tem que ter um jeito aí, me conta o segredo, tem. É o Senhor, é o favor do Senhor, é o favor do Senhor. E eu coloco a mão aqui, e daqui a pouco aquilo ali está aberto. É o favor do Senhor, não é sorte. Não é sorte, é favor. Porque mesmo quando eu não tinha grandes resultados naturais, o favor já estava sobre a minha vida. E eu vi cada coisa Deus fazer. Eu vi tanto cuidado de Deus na minha vida. Porque a gente sempre pensa que a vida maravilhosa é agora, não é antes, não, mas antes já era. A provisão do Senhor, a fidelidade do Senhor, em todo o tempo, a fidelidade do Senhor, em todo o tempo, o Senhor abençoando, o Senhor guardando. Eu tive livramento de morte, eu tive livramento, eu tive provisão extraordinária, eu vi a água sair da rocha, não literalmente, mas, sabe, de Deus prover da onde eu menos imaginava. Esse é o Deus que eu tenho crido. Há uma pessoa que está me ouvindo nesse momento e ela está com uma dor no tornozelo direito, muito forte. E eu quero declarar saúde, não sei se você quebrou, se você machucou, mas eu quero declarar saúde e restauração aí no seu tornozelo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Há uma pessoa que está me ouvindo aí também. Eu não sei o que esse sobrenome quer dizer, Farber, mas o Senhor está visitando, seja nome de empresa ou seja sobrenome, eu não sei o que significa isso, Farber. Deus está visitando você, Deus está visitando tua casa. Inclusive, se você conhece alguém com esse sobrenome, compartilha com essa pessoa, no nome de Jesus. E há uma pessoa de sobrenome Porto, que Deus está visitando nesse momento. E o Senhor me disse que já deu o livramento para você. Então aquieta teu coração, porque a justiça do Senhor não tarda. Glória a Deus, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de sobrenatural. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também convidar você, quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Inclusive ontem nós tivemos um evento dentro da academia para os alunos. Você pode hoje mesmo se tornar aluno da nossa academia. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E também temos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas e que certamente vai te abençoar. E se você está começando a sua caminhada com Jesus, duas coisas você tem que comprar, uma Bíblia e um bom livro, para começar a crescer e se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site os nossos livros, que com certeza vão abençoar a sua vida. Amém? Eu sou autor de 18 livros já, e eu tenho visto o quanto Deus tem usado esse meu ministério de livros para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, se você quiser crescer no conhecimento, dá uma olhada no meu site, ok? Também quero aqui dizer que estou orando por cada parceiro e por cada intercessor da televisão. Muito obrigado pela vida de vocês. Vocês são preciosos e juntos estamos fazendo uma nobre missão. Que Deus te abençoe. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. E 9 da manhã, eu vou estar trazendo uma importante mensagem
o porquê que reconhecer a voz de Deus é vital na nossa vida. Então, não perca 9 da manhã e depois, às 18 horas, a nossa oração. Estamos no 10º dia do nosso propósito de 21 dias. Não vamos quebrar. Escreve aqui nos comentários, escreve uma frase que eu vou dizer para você agora. Diga assim: Espírito Santo, eu me arrependo de todo o caminho errado que eu tomei na vida. Amém? Só isso. Só que não pode ser da boca para fora, tem que ser de coração. Amém? Não pode ser só palavras jogadas nas linhas dessa live, tem que ser do coração. Diga: Espírito Santo, eu me arrependo de ter andado em caminhos errados. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários teu pedido de oração? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Pai santo e justo, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Toda a necessidade, todo o clamor, toda a petição, súplicas. E oro agora pedindo uma resposta, pedindo um milagre, uma intervenção do Senhor. E toda pessoa, Pai, que se arrependeu de ter tomado decisões erradas, toda pessoa que entendeu que tem que parar de justificar o porquê da sua decisão, de ter tomado um caminho errado, que nesse momento, Senhor, aonde houve arrependimento, que haja o perdão e que essa pessoa venha receber o favor de Deus sobre a sua vida. Da mesma maneira que o pai do filho pródigo, ao vê-lo, foi a ele. Eu sei, Senhor, que nesse momento está sendo restaurado algo entre os céus e essa pessoa. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que todo atrapalho das trevas, todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem sofrido, cesse agora. Senhor, Tu nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso, bloqueamos agora todo o poder das trevas que tem se lançado contra a vida dessa pessoa e damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus a toda ação contrária seja quebrada, caia por terra, que as amarras espirituais sejam cortadas, desfeitas, que todo laço de Satanás, toda armadilha, toda tentação seja quebrada agora, todo desejo imundo que não vem do Senhor, que seja agora desfeito no nome de Jesus. Oramos para que a saúde toque nessa pessoa, oramos para que a paz entre na vida dela, a alegria entre na vida dela, a graça, o favor do Senhor envolva a ela, que o Senhor proteja ela, a sua casa, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de toda a sua família e que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. No nome de Jesus Cristo, nós quebramos agora todo tipo de tentativa do inferno de oprimir, todo tipo de ação maligna que tem se metido, que tem de alguma maneira bloqueado os recursos, os projetos, o caminho dessa pessoa. E na autoridade do nome de Jesus declaramos, não prosperará esse mal.
esse mal não prosperará, esse mal não avançará na vida dessa pessoa. Ser livre agora. E que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda alergia renda-se a Jesus, toda endometriose renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de mal renda-se a Jesus Cristo, e que haja cura total, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós oramos agora pela cura total e completa, e que todo peso espiritual seja removido, e que a vida de Deus toque nessa pessoa, que os fardos sejam removidos, e que a ação do Espírito Santo traga uma leveza, traga um novo tempo, traga uma nova história, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida, abençoo tudo que estiver ligado a você também, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado, ser abençoado, ser visitado no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, 9 da manhã, vou estar aqui junto com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação